Uma manhã normal no tribunal se transforma em puro caos quando uma amante ciumenta sobe as escadas de mármore e empurra uma mulher grávida com tanta força que a faz rolar escada abaixo. Ela acredita que pode humilhar a esposa, culpá-la e sair sem consequências. O que ela não sabe é que a mulher que ela atacou tem uma arma secreta. O irmão dela, um advogado que destrói mentiras apenas com provas e um olhar que gela o ambiente. O que acontece em seguida é um confronto de arrogância, verdade e justiça que se desenrola na frente de todas as testemunhas do prédio, e garanto que o final atinge mais forte do que a queda que deu início a tudo. O corredor do tribunal estava cheio de sua habitual mistura de tensão e rotina, uma estranha combinação de conversas sussurradas, passos ecoantes e o som de processos sendo passados de um advogado para outro. A luz da manhã entrava pelas altas janelas arqueadas, dando aos pisos de mármore um brilho pálido que fazia todo o corredor parecer mais frio do que já era. A cada poucos segundos, um oficial anunciava um nome na lista de casos. Alguns repórteres se mantinham perto dos bancos, na esperança de que surgisse um caso de destaque. Várias famílias nervosas apertavam papéis. Os advogados caminhavam com a urgência que só os prazos legais podem criar. No meio dessa cena movimentada estava Claire Dawson. Ela estava grávida de 8 meses e mantinha uma mão sobre a barriga, um instinto natural para proteger seu filho. Ela esperava do lado de fora da sala 3B para uma audiência obrigatória relacionada à sua separação. Ela escolheu um vestido de gestante azul marinho simples e um chale cinza macio, pois queria parecer calma e serena. Embora seu coração batesse em um ritmo irregular sob o tecido, sua respiração subia e descia em movimentos curtos. Ela repassava em sua mente o que diria ao juiz e se convencia de que seria forte o suficiente para enfrentar o homem que a havia abandonado no momento mais vulnerável de sua vida. O que ela não esperava era a repentina mistura de perfume e raiva que se aproximou por trás. Uma voz aguda como um assobio cortou o murmúrio da multidão. Então é aqui que você se esconde agora. Patética. Claire se encolheu antes mesmo de se virar. Alguns espectadores olharam para a voz, reconhecendo a hostilidade no tom. A poucos passos de distância estava uma mulher em um vestido vermelho justo. Seus saltos ecoavam no mármore com uma segurança que pertencia mais a uma boate do que a um tribunal. Seu nome era Brianna Lowe. Ela era a amante do marido de Claire e a última pessoa que Claire queria ver em uma manhã carregada de ansiedade. Claire engoliu em seco e tentou manter a compostura que havia construído ao longo de meses de exaustão emocional. Brianna, por favor, não aqui. Mas Brianna já se aproximava. Seus olhos brilhavam com um prazer venenoso que fez várias pessoas recuarem. Ela se inclinou um pouco, sua voz baixa, mas aguda o suficiente para que outros ouvissem. Você realmente achou que conseguiria fazer ele voltar com sua audiênciazinha patética? Olhe para você, ainda fingindo que importa. Antes que Claire pudesse responder, Brianna mudou sua postura para bloquear o corredor estreito que dava para o topo da escada que conectava ao nível inferior do corredor. A multidão percebeu que algo estava errado. Um segurança mais à frente levantou a cabeça ao ouvir as vozes alteradas, embora não pudesse ver bem o que estava acontecendo. Claire recuou instintivamente. Sua mão apertou sua barriga. Ela deu um pequeno passo para se afastar. Ela não queria uma briga. Ela não queria plateia. Ela só queria ficar segura e proteger seu bebê. O peso úmido do estresse esquentava sua nuca e deixava suas palmas suadas. Então, a expressão de Brianna mudou para algo mais sombrio do que a raiva.
algo muito perto do triunfo. Você quer se fazer de vítima? Disse ela com um sorriso falso. Deixe-me ajudá-la a parecer uma. Claire não teve tempo de entender o que estava acontecendo. Brianna a empurrou com as duas mãos. A força foi direta e repentina. O equilíbrio de Claire se foi em um instante. Seu pé escorregou no mármore polido. O mundo inclinou. Houve gritos por toda parte. Seus braços se estenderam instintivamente enquanto a gravidade a arrastava para trás em direção ao primeiro degrau. O pânico percorreu todo o seu corpo. Ela abraçou a barriga enquanto girava levemente no ar para não cair diretamente sobre ela. Seus joelhos atingiram o primeiro degrau e uma dor aguda subiu por suas pernas. Seu ombro se chocou contra o seguinte. Os papéis que ela carregava se espalharam como pássaros assustados. Seu chale voou. O impacto sacudiu sua coluna e o ar saiu de seus pulmões. Uma mulher próxima gritou. Ela está grávida! Alguém ajude! Claire tentou respirar. O chão frio queimava suas palmas enquanto ela tentava se apoiar. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. O bebê se moveu dentro dela e Claire ficou imóvel de terror. Ela murmurou entre respirações curtas. Por favor, que você esteja bem. Brianna permaneceu no topo da escada, seu peito ofegante pela adrenalina. Ela olhou em volta e de repente notou os olhares horrorizados de todas as pessoas. Alguns pegavam seus telefones. Outros corriam em direção a Claire. Vários gritavam por segurança. Um oficial atravessou a multidão e correu até Claire. Senhora, você está ferida. Não se mexa. Fique onde está. Claire tentou falar, mas a princípio nenhum som saiu. As lágrimas se acumularam em seus olhos. Não eram de dor física, mas de um medo tão profundo que apertava seu peito. O corredor havia se transformado em uma tempestade de ruído, mas para Claire, tudo se resumiu ao som de sua própria respiração. Lenta, trêmula, irregular. Ela tinha uma mão no degrau e a outra cobria sua barriga. Então veio o momento que muda tudo. Uma voz grave ecoou do fim do corredor. O que aconteceu aqui? Afastem-se! Deixem-me passar! A multidão se abriu. A cena ficou suspensa, como se o mundo prendesse a respiração antes que as consequências chegassem. O momento em que Claire atingiu os degraus de mármore ainda estava suspenso no ar, como uma frase inacabada. O corredor havia explodido em urgência, mas sob o ruído existia um silêncio pesado e trêmulo que parecia aderir às paredes. As pessoas ficaram paralisadas com a respiração suspensa, incapazes de processar completamente o que acabavam de testemunhar. O único movimento vinha de Claire, enquanto ela tentava descobrir se a dor aguda que percorria suas pernas e seu lado significava perigo para seu bebê. Seus dedos se agarravam ao degrau de pedra fria enquanto ela tentava se levantar. Uma nova onda de dor a forçou a ficar imóvel. Ela engoliu em seco, tentando se manter consciente e respirando lentamente para não entrar em pânico. Sua visão embaçou e depois clareou enquanto ela piscava rapidamente. Seus lábios tremeram quando ela sussurrou para si mesma e para todos ao mesmo tempo. Por favor, que meu bebê esteja bem. Vários espectadores correram em sua direção. A multidão, que há apenas alguns minutos estava em filas ordenadas, havia se tornado um círculo caótico de estranhos, pegando telefones, gritando por segurança e tentando não se aproximar demais. Alguém deixou cair uma pasta. Outra pessoa se chocou contra a parede, outra começou a rezar em voz alta. Uma mulher com um blazer verde se ajoelhou ao lado de Claire. Sua voz tremia tanto quanto suas mãos. Querida, não se mexa. Respire. A ajuda já está chegando.
Claire assentiu, embora sua garganta estivesse fechada. Seu bebê se moveu dentro dela e seu coração pareceu parar. Não foi um chute, foi mais um sobressalto, uma pequena reação ao medo e ao golpe. O oficial que havia conseguido abrir caminho pela multidão se ajoelhou ao lado dela. Não se levante, fique exatamente onde está. Temos pessoal médico no prédio. Eles chegarão a qualquer momento. Seu tom era firme, mas seus olhos mostravam preocupação. Ele examinou o ângulo da queda, verificou suas pernas e braços. Depois olhou para o topo da escada e encontrou os olhares indignados das testemunhas. Um murmúrio percorreu a multidão como uma onda. Ela a empurrou. Ela está grávida. Que tipo de pessoa faz isso? Chamem o juiz. Brianna ainda estava no topo dos degraus. Ela parecia pequena, apesar de seu vestido vermelho chamativo. Sua segurança havia desaparecido. Ela cerrou os punhos, tentando se convencer de que não havia feito nada de errado. Olhava de um lado para o outro, procurando alguém que a defendesse. Só encontrou expressões de choque e repulsa. A respiração de Claire se tornou irregular. Ela tentou levantar a cabeça, mas a dor provocou uma careta em seu rosto. A mulher do blazer verde colocou uma mão em seu ombro. Não se levante. Você vai ficar bem, eu prometo. Apenas respire devagar. Claire olhou ao redor com os olhos cheios de lágrimas. Viu olhares de compaixão e preocupação. Também viu aqueles que não conseguiam parar de olhar para o espetáculo. Seus telefones estavam gravando. Outros sussurravam e apontavam. Eu queria poder desaparecer. Suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia mantê-las firmes. Ela fechou os olhos e se concentrou em seu bebê. Imaginou o pequeno batimento que havia ouvido tantas vezes no consultório médico. Imaginou os movimentos que sentia à noite. Ela tentou imaginar força em vez de medo. O oficial elevou a voz acima do murmúrio. Todos, recuem, deem espaço. A equipe médica está chegando. Um homem na multidão olhou para Brianna com incredulidade. Senhora, a senhora poderia tê-la matado. O que a senhora estava pensando? Brianna finalmente explodiu. Ela começou. Ela me bloqueou. Ela tropeçou. Eu não a toquei. Ela insistia na mentira, embora metade do corredor tivesse visto o empurrão. Uma secretária da sala 3B, uma senhora mais velha, com cabelos grisalhos cacheados e óculos na ponta do nariz, deu um passo à frente e a apontou firmemente. Eu vi o que você fez assim que abri a porta. Não minta em um tribunal. Você perdeu a cabeça. Brianna recuou um pouco, mas o pânico em seus olhos aumentou. Ela se virou para o marido de Claire, Daniel, que finalmente havia aparecido no fundo do corredor depois de ouvir a confusão. Ele correu em direção a Brianna, não a Claire, não a sua esposa grávida que estava no chão. Ele chegou primeiro a Brianna e a segurou pelo braço. O que aconteceu? Por que todos estão gritando? Brianna se inclinou para ele e sussurrou desesperadamente. Eles acham que eu a empurrei. Diga algo, você tem que me defender. Ele olhou para Claire sem um pingo de preocupação. Claire é dramática. Tenho certeza que ela escorregou. Ela sempre exagera tudo. A multidão reagiu instantaneamente. Algumas pessoas ofegaram. Outras murmuraram indignadas. Uma voz gritou por trás. O senhor a viu cair? Que tipo de marido é o senhor? Eu sou o futuro ex-marido dela. E não sou responsável pela falta de jeito dela. Suas palavras caíram como outro golpe. Claire sentiu algo dentro dela se rasgar. Não fisicamente, mas emocionalmente. Em um lugar profundo que ela havia tentado proteger. Ela tentou falar, mas apenas um som fraco e quebrado saiu. O corredor ficava cada vez mais barulhento à medida que mais pessoas chegavam. Alguns tentavam ajudar, outros
discutiam com a amante e o marido. Outros tentavam liberar o caminho para os paramédicos. Todo o andar do tribunal parecia ter se transformado em um caos total. Finalmente, 2 paramédicos entraram apressadamente com uma maleta e um monitor portátil para medir o ritmo fetal. Senhora, estamos aqui. Não se mova. Vamos verificar seus sinais vitais e o bebê agora mesmo. Eles se ajoelharam ao lado dela com calma profissional. Perguntaram seu nome, sua data de parto, seu nível de dor e se ela havia sentido o bebê se mover desde a queda. Claire respondeu como pôde, e entre respirações trêmulas, o mundo ao seu redor embaçou enquanto ela se concentrava em suas mãos firmes e instruções claras. Sua segurança finalmente estava sendo atendida, mas o impacto emocional continuava a envolvê-la como fumaça densa. Cada batimento lembrava que o corredor que ela considerava um lugar de justiça havia se transformado em um campo de batalha. Cada respiração lembrava o quão perto ela havia estado de uma tragédia. Ela fechou os olhos novamente e sussurrou: "Por favor, que tudo esteja bem. Que meu bebê esteja bem." A multidão continuava a murmurar, mas naquele momento a única coisa que importava era se o pequeno coração dentro dela ainda batia forte. O ar no corredor mudou novamente, mas desta vez a transformação veio de uma fonte mais fria. Daniel, o marido de Claire, se aproximou com uma postura que deixava claro que ele queria controlar a narrativa. Ele estava disposto a distorcer a verdade na frente de 50 testemunhas, se isso o beneficiasse. Ele ajeitou o punho de seu paletó e pigarreou como se estivesse prestes a iniciar uma negociação comercial, e não uma situação em que sua esposa grávida havia sido jogada escada abaixo em um tribunal. Seu tom era seco e desdenhoso. Todos precisam se acalmar. Claire está bem. Ela escorrega o tempo todo. Não é novidade. Várias pessoas o encararam com incredulidade. Um homem de camisa xadrez murmurou alto o suficiente para que outros ouvissem. Bem, ela mal consegue respirar. Daniel o ignorou. Ele manteve o olhar fixo nos paramédicos que tentavam examinar Claire. Ele falou como se estivessem lhe causando um incômodo. Podemos acelerar isso? Temos uma audiência. Ela sempre exagera lesões para chamar a atenção. Vocês não deveriam deixar que ela faça vocês perderem tempo. O paramédico mais jovem, um homem de cabelo loiro areia e expressão séria, parou o que estava fazendo e o encarou com uma firmeza controlada. Senhor, ela caiu de uma escada grávida. É uma emergência médica. Não aceleramos emergências médicas para nos adequarmos à agenda do tribunal. Daniel soltou uma risada seca. Então talvez ela devesse parar de fazer cenas em locais públicos. Esse comentário atingiu Claire mais forte do que os degraus de mármore. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela o olhou com olhos cheios de dor, confusão e uma ferida que parecia mais pesada do que seu próprio corpo. Sua voz finalmente emergiu em um sussurro fraco. Daniel, eu não escorreguei, ela me empurrou. Os olhos de Daniel se estreitaram. Ele se inclinou ligeiramente, não por preocupação, mas para garantir que ela o ouvisse claramente. Não comece com isso. Você sabe como fica quando está estressada. Distorce tudo. Os hormônios podem deixar as pessoas dramáticas. O paramédico arqueou as sobrancelhas. A mulher do blazer verde soltou um suspiro suave. Até mesmo Brianna, que estava atrás de Daniel, pareceu surpresa com o quão longe ele estava disposto a ir para defendê-la. Uma das secretárias do tribunal balançou a cabeça. Senhor, várias pessoas viram sua namorada empurrar sua esposa. Isso não é imaginação. Daniel se endireitou e forçou um sorriso frio. Minha namorada não tinha ouvido esse termo ser usado em um tribunal. Sejamos claros,
Claire e eu estamos separados. Ela tem estado emotiva por meses. Se ela diz que foi empurrada, é porque quer pena antes da audiência de custódia. Ali estava, a guinada abrupta, a passagem da negação para o ataque calculado contra o caráter de Claire. Ele sabia exatamente como feri-la e o fazia sem hesitar por um segundo. Um repórter no fundo levantou sua câmera. Ele farejava uma história que se desintegrava mais rápido do que ele podia registrar. Alguém murmurou. Uma audiência de custódia e a amante empurra a esposa grávida. Que horror! O peito de Claire se apertou. As palavras audiência de custódia ecoaram em sua cabeça. Ela sabia que Daniel havia se tornado distante. Ela sabia que ele havia se tornado cruel. Mas perceber que ele planejava usar sua vulnerabilidade contra ela doeu como uma facada. A voz de Daniel aumentou de volume, ainda mais fria. Ela está instável. Qualquer um pode ver. Olhe para ela. Nem consegue se sentar sem tremer. Ela está sobrecarregada. Por isso caiu. Um dos paramédicos respondeu com firmeza. Ela caiu porque alguém a empurrou. O ângulo das lesões, a forma como ela aterrissou, a reação da multidão. É evidente o que aconteceu. Daniel cruzou os braços. O senhor é paramédico, não detetive. Cuide do seu trabalho. O paramédico mais velho respondeu com um tom cortante. Sua paciência estava se esgotando. Meu trabalho é garantir que ela e o bebê dela sobrevivam à próxima hora. O seu deveria ser apoiá-la, mas não o vejo fazendo isso. Daniel crispou a mandíbula. Isso não é problema seu. Concentre-se na parte médica. Brianna deu um passo à frente e colocou uma mão em seu braço, tentando parecer inocente. Ela falou com uma voz suave projetada para manipular quem estava ouvindo. Dan, por favor, não discuta. Eles estão assustados. Deixe-os examiná-la. Tenho certeza que ela apenas perdeu o equilíbrio. Eu não a toquei, eu juro. Daniel concordou instantaneamente, como se as palavras dela fossem a verdade absoluta. Viram? Ela não a tocou. Claire tropeçou. Toda essa situação está exagerada. A mulher do blazer verde lançou-lhe um olhar severo. Você a empurrou com as duas mãos. Todos viram. Estão exagerando tudo isso. O rosto de Brianna se contraiu, mas a multidão já estava contra ela. Seus olhares a perfuravam. O julgamento moral pairava no ar. Daniel olhou novamente para Claire e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Você sempre faz a mesma coisa. Cria um espetáculo e depois espera que todos sintam pena de você. Eu avisei o tribunal sobre isso. Eu disse a eles que você poderia se comportar dessa maneira. A respiração de Claire falhou. Ela não conseguia acreditar no que ouvia. Sua voz se quebrou. Eu nunca fiz cenas. Eu nunca menti. Você sabe o que realmente aconteceu. Daniel encolheu os ombros com indiferença. Você está emotiva. Acontece. Mas isso não vai ajudar no seu caso. Essa frase desabou sobre Claire como uma parede caindo. Seu caso, seu bebê, seu futuro. Ele estava construindo uma narrativa para pintá-la como instável. E ele o fazia com a mesma segurança fria que usava em suas reuniões corporativas. Alguém no fundo falou em voz alta. Isso é repugnante. A mulher está ferida. O senhor deveria se preocupar com ela e com o bebê, não com a sua imagem. Daniel respondeu bruscamente. Minha imagem não está em julgamento. A secretária rebateu com força. Pode estar em breve. Daniel apertou a mandíbula sem dizer nada. Claire sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos, não por medo desta vez, mas por compreender que Daniel nunca teve a intenção de protegê-la. Ele vinha preparando sua destruição emocional por meses. A queda, a dor, o choque, tudo havia sido terrível. Mas este momento, esta tentativa cruel de negar sua realidade, era a ferida mais profunda. Ela fechou os olhos e tentou reunir forças. Sabia que não podia permitir
que a narrativa de Daniel definisse a verdade. Nem hoje, nem nunca mais. A verdadeira justiça não viria dele, viria de outra pessoa. E alguém já estava caminhando em direção à cena. Alguém cuja voz silenciaria cada desculpa que Daniel acabara de lançar ao ar. O corredor, que já palpitava com pânico e descrença, mudou novamente quando uma nova presença entrou no perímetro do caos. Foi sutil no início. Algumas cabeças se viraram. Alguém sussurrou. Os paramédicos continuaram trabalhando, sem saber que a dinâmica de toda a cena estava prestes a se transformar. Claire ainda estava no chão frio de mármore, agarrada à barriga e tentando controlar a respiração. A queda havia abalado seu corpo e desmoronado sua segurança. Mas os golpes emocionais que Daniel lhe dera depois eram ainda mais profundos. Ela sentia cada palavra se repetindo dentro dela como um eco doloroso. Entre o murmúrio de vozes e passos, uma voz tranquila e firme surgiu acima do ruído. Permitam-me passar. As palavras foram ditas sem gritos, mas seu impacto foi imediato. As pessoas se afastaram quase instintivamente, como se seus corpos reconhecessem a autoridade antes de suas mentes. Um homem alto de terno cinza-chumbo emergiu da multidão. Sua presença se impunha sem a necessidade de exageros. Sua postura era ereta, sua expressão controlada. Seus olhos, normalmente quentes, agora estavam frios e focados. Era o tipo de olhar que fazia até advogados experientes baixarem a voz. Era Aaron Marcus Hale, o irmão mais velho de Claire, um dos melhores litigantes do estado e a última pessoa que Daniel esperava ver naquele dia. Marcus havia estado na sala dos USB trabalhando em um acordo civil quando recebeu uma mensagem de texto de uma secretária do tribunal que conhecia Claire. A mensagem foi breve e alarmante. Sua irmã caiu. Venha agora. Ele não caminhou. Ele avançou com determinação, cada passo mais rápido que o anterior. Quando chegou à cena, a primeira coisa que viu foi a figura de Claire nos degraus. Sua respiração parou por uma fração de segundo. Então, o profissional dentro dele foi ativado. Ele se aproximou primeiro dos paramédicos, baixando a voz para que Claire não se angustiasse mais. Como ela está? Como está o bebê? O paramédico mais velho respondeu enquanto verificava os sinais vitais. Estamos estabilizando-a. Precisamos levá-la para uma sala de exames em breve. A queda foi significativa, mas o pulso e a pressão dela estão mantidos. Saberemos mais quando monitorarmos o bebê. Marcus assentiu uma vez. Foi um gesto firme e controlado, como se garantisse a informação em sua mente. Em seguida, ele se virou lentamente e examinou o corredor até que seu olhar caísse sobre o vestido vermelho no topo dos degraus. Brianna permaneceu imóvel, seus dedos apertando sua bolsa de grife. Daniel seguiu a direção de seu olhar e tentou falar antes que Marcus pudesse pronunciar uma palavra. Marcus, não é o que parece. Claire escorregou. Ela se altera facilmente. Todos estão confusos. Os olhos de Marcus não se moveram em direção a Daniel. Eles permaneceram fixos em Brianna, mas o fio de sua voz fez com que todo o corredor ficasse em silêncio. Quem pôs as mãos na minha irmã? A pergunta era simples, mas tinha o peso de um veredito. Até mesmo aqueles que não estavam envolvidos deram um passo para trás. Brianna engoliu em seco. Eu não a toquei. Estão exagerando. As pessoas estão reagindo demais. Marcus finalmente olhou para Daniel, e a decepção em seus olhos foi evidente. Você permitiu que isso acontecesse. Não era uma pergunta, era uma acusação direta. Daniel se endireitou, tentando recuperar o controle. Não comece com sermões, Marcus. Você não sabe a história toda. Claire é emotiva, perde o equilíbrio. Ela inventa coisas quando está sobrecarregada.
Marcos avançou 3 passos lentos e firmes. Eu conheço minha irmã. Eu conheço o caráter dela. E eu sei quando alguém está tentando acobertar o que fez. Ele fez uma pausa. Sua voz se tornou tão afiada quanto uma lâmina. Não se esqueça que eu não sou apenas o irmão dela. Eu também sou advogado, neste tribunal, nesta jurisdição. E eu sei exatamente as consequências de mentir na frente de testemunhas. O rosto de Brianna perdeu a cor. Daniel riu nervosamente, tentando desviar a atenção. Você acha que porque chegou com um terno elegante e um título vai mudar os fatos? Ela caiu. Fim da história. A expressão de Marcos não mudou. Os fatos não são decididos por você. Os fatos são decididos com provas. Ele levantou a mão ligeiramente. Ele tinha um dispositivo que uma das secretárias já havia lhe entregado. Um tablet de segurança do tribunal para ver as câmeras. Eu já falei com a segurança. Estão baixando o vídeo da câmera sobre aquela escada. O ângulo captura todo o corredor. Ele parou para deixar as palavras caírem com peso. Cada passo, cada empurrão, cada mentira que veio depois. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Brianna recuou até bater na borda do degrau. Não podem estar falando sério. Isso é assédio. Eu não fiz nada. Marcos inclinou a cabeça ligeiramente. Ele a estava estudando com uma calma que era quase aterrorizante. Você empurrou uma mulher grávida dentro de um tribunal, cercada por testemunhas, e acha que vai sair impune. Daniel se colocou na frente dela, protegendo-a. Brianna disse que não a tocou. Você não tem provas. Marcos levantou o tablet. Eu as terei em aproximadamente 3 minutos. A tensão no corredor aumentou. Os repórteres começaram a murmurar e a preparar suas câmeras. Os funcionários observavam das portas. Até mesmo o oficial se endireitou, como se estivesse se preparando para intervir. Claire, ainda no chão, olhou para o irmão com olhos cheios de alívio e medo. Marcos, por favor, estou com medo. Ele se aproximou dela e se ajoelhou para que ela pudesse vê-lo bem. Eu sei, eu estou aqui. Eu não vou permitir que nada aconteça com você não desta vez. Ele colocou uma mão firme em seu braço, acalmando tanto Claire quanto os paramédicos. Mas quando ele olhou novamente para Daniel e Brianna, o calor desapareceu completamente de seus olhos. Desta vez, ele falou com a voz do advogado que havia derrubado impérios corporativos em julgamentos. Vocês dois não se moverão. Não até que a segurança termine de revisar as gravações. E não até que os oficiais aqui presentes tomem suas declarações. Daniel crispou a mandíbula. Você não pode nos ordenar a ficar. Marcos se levantou lentamente e olhou diretamente em seus olhos. Não, mas a lei pode. O oficial assentiu firmemente. Isso está correto. Ambos permanecerão aqui até nova instrução. A segurança de Daniel quebrou. A respiração de Brianna tremeu. O chão sob seus pés não parecia mais tão firme. E pela primeira vez desde a queda, Claire sentiu um fio de esperança. Porque alguém forte finalmente havia dado um passo à frente. Alguém que não permitiria que a verdade fosse reescrita. O corredor, ainda cheio de sobressalto e tensão crescente, entrou em um estado diferente de urgência quando os paramédicos começaram a preparar a remoção de Claire dos degraus. As ordens ressoaram pelo corredor, firmes e precisas. O pessoal do tribunal trabalhou rapidamente para recuperar o controle, mas o peso emocional do incidente ainda estava presente em cada respiração. A paramédica principal, uma mulher de mãos firmes e olhos calmos, colocou um braço de apoio atrás dos ombros de Claire. Senhora, vamos levá-la para uma sala de exames. Quero que continue respirando devagar. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Você consegue. Claire assentiu com dificuldade. Sua voz falhou quando ela tentou falar. Sim, acho que sim.
Seu corpo se sentia pesado, como se a queda tivesse drenado toda a sua força. Cada movimento fazia a dor brilhar como um raio em seu lado. Sua mão permaneceu firme sobre sua barriga. Ela se recusou a retirá-la por um segundo. Era sua âncora, sua promessa silenciosa de que ainda estava lutando. 2 oficiais de segurança avançaram para liberar o caminho. Afastem-se. A equipe médica vai passar. Afastem-se. Sua presença trouxe uma estrutura de autoridade que havia faltado minutos antes. As pessoas obedeceram, formando 2 filas ao longo das paredes. Os telefones foram abaixados. As vozes se apagaram. Todos prenderam a respiração, enquanto os paramédicos começavam a levantar Claire com cuidado. Ao ajustarem sua posição, Claire gemeu de dor. Marcus se inclinou imediatamente para ela. Está tudo bem, Claire. Você está segura. Eles sabem o que estão fazendo. Claire abriu os olhos o suficiente para encontrar os dele. Aquele olhar mal estabilizou seu ritmo cardíaco. Pensei que ia cair de barriga. Ela sussurrou. Você não caiu, respondeu Marcus. Você protegeu o bebê. E agora nós vamos proteger você. O paramédico mais jovem prendeu o monitor na barriga de Claire, movendo-se com extremo cuidado. Verificaremos o batimento do bebê assim que entrarmos na sala. Por enquanto, devemos mantê-la estável. A secretária do tribunal, a mesma que havia testemunhado o empurrão, aproximou-se rapidamente de Marcus. Ela segurava firmemente o telefone na mão. Eu gravei o momento em que ela caiu nos degraus. Pensei que o senhor gostaria de uma cópia, por precaução. Marcus pegou o telefone. Um brilho de gratidão cruzou seus olhos. Obrigado. Isso é importante. Muito importante. Atrás deles, Daniel soltou um grunhido frustrado. Ah, qual é? Todos agem como se isso fosse uma cena de crime. Ela só caiu. Ela não está morrendo. Um dos oficiais de segurança se virou para ele com firmeza. Senhor, sugiro que fique em silêncio. Daniel apertou a mandíbula, mas não respondeu. Ele permaneceu atrás de Brianna, que agora parecia menor sem sua arrogância anterior. Seus ombros estavam encolhidos e seus olhos pulavam entre os oficiais, a multidão e o tablet de segurança nas mãos de Marcus. Cada segundo parecia outra corda apertando ao redor dela. A voz de Marcus cortou o ambiente do corredor com força. Quero que todas as gravações das câmeras neste corredor sejam salvas. Nada de deletar. Nada de sobrescrever. Extraíam todos os ângulos que cobrem a escada, o corredor e a entrada lateral. Os oficiais assentiram. Já solicitamos os arquivos. Eles estão sendo protegidos. Marcus continuou com o tom de alguém que conhece os procedimentos melhor do que a maioria dos presentes. E quero que as declarações das testemunhas sejam tomadas assim que os paramédicos a removerem. Há pelo menos 20 pessoas aqui que viram exatamente o que aconteceu. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Várias pessoas deram um passo à frente. Eu vi quando ela empurrou a mulher grávida. Usou as 2 mãos. Ela não tropeçou. Eu vi de perto. Com cada voz, Brianna encolhia mais. Daniel avançou como se quisesse construir uma barreira entre a verdade e sua negação. Isso é assédio. Estão transformando um pequeno acidente em um caso federal. Marcus virou a cabeça lentamente. Aquele movimento lento anunciava uma tempestade por trás de sua calma. Uma mulher grávida foi agredida dentro de um tribunal. Nada disso é pequeno. Os lábios de Brianna tremeram. Isso está saindo do controle. Eu mal a toquei. Um oficial respondeu imediatamente. Você a tocou. Esse é o problema. Outro oficial acrescentou. E aconteceu em um prédio do governo. Isso o torna um problema ainda maior. Os paramédicos levantaram Claire e a colocaram em uma maca com rodas. Ela soltou um gemido quando seus músculos se contraíram. Marcus caminhou ao lado da maca, sem soltar sua mão em momento algum.
A paramédica principal falou novamente. Nós a levaremos para a sala de exames ao lado das câmaras do juiz. Liberem o corredor. Enquanto a moviam, a voz de Claire falhou fracamente. Marcos, meu bebê. O bebê está... Marcos apertou sua mão suavemente. Eles o verificarão agora mesmo. Não deixe o medo dominá-la. Continue respirando. É por um momento. Eles chegaram às portas da sala de exames e desapareceram lá dentro, deixando para trás a tensão acumulada do corredor. Mas o impacto do ocorrido permaneceu. As secretárias trocavam olhares preocupados. Os repórteres murmuravam em seus microfones. Os guardas reforçavam os protocolos. A empatia do público crescia a cada minuto. Lá fora, Marcos permaneceu de pé, com as mãos entrelaçadas nas costas, enquanto esperava por notícias. Sua mente já estava trabalhando. Ele já havia começado a construir a resposta legal. Ele estava protegendo sua irmã de uma forma que ninguém mais havia feito. Enquanto isso, Brianna e Daniel foram separados pelos guardas para terem suas declarações tomadas. Pela primeira vez em toda a manhã, o tribunal começava a recuperar a ordem. Mas a verdade não era mais uma dúvida. Era uma onda crescente. E essa onda avançava diretamente para as duas pessoas que haviam tentado se esconder atrás de mentiras. Dentro da sala fechada, Claire sussurrou uma oração silenciosa por seu filho. Lá fora, a justiça começava a tomar forma. O corredor fora da sala de exames vibrava com um silêncio tenso e elétrico. Era o tipo de quietude pesada que aparece pouco antes de uma tempestade estourar. Algumas pessoas estavam encostadas nas paredes. Outras se inclinavam para a frente como se a gravidade as empurrasse para o centro da cena. Todos os olhos estavam fixos em Brianna e Daniel, enquanto os guardas formavam um semicírculo ao redor deles. O oficial principal pigarreou. Ninguém sai até que as declarações sejam documentadas. Esta é uma investigação ativa. Os olhos de Brianna se arregalaram. Ela apontou para a porta fechada da sala de exames, com a voz trêmula. Por que estão fazendo isso comigo? Ela só quer atenção. Tenho certeza que ela se jogou escada abaixo. A multidão explodiu. Alguns gritaram. Outros ofegaram indignados. Isso é mentira! Todos nós vimos você empurrá-la. Ela poderia ter perdido o bebê. Brianna tapou os ouvidos, como se a verdade fosse muito barulhenta para suportar. Seu rosto ficou vermelho. Sua respiração se tornou rápida e curta. Ela tentou se recompor, alisando seu vestido vermelho com as mãos trêmulas. Ela levantou o queixo, tentando recuperar a arrogância que havia mostrado antes. Ela bloqueou meu caminho, me insultou primeiro, eu mal a toquei. Ela fez drama. Sua voz falhou no meio de sua desculpa. O oficial deu um passo à frente. Isto não é sobre insultos. É sobre agressão física contra uma mulher grávida dentro de um tribunal. Daniel perdeu o controle. Ele levantou as mãos no ar. Chega! Parem de agir como se isso fosse uma tragédia. Claire está bem. Ela sempre tropeça. Estão exagerando tudo isso para me fazer parecer mal. Um repórter, que estava gravando por vários minutos sem dizer nada, elevou a voz. É tarde demais para isso. O senhor já parece mal. Uma risada curta e dura percorreu a multidão. Daniel sentiu o golpe. Ele cerrou os punhos e fuzilou o repórter com o olhar. Vocês não têm o direito de me julgar. Vocês não sabem como é em casa. Não sabem a pressão que ela me coloca. Esta queda é culpa dela. Ela deveria ser responsabilizada. Uma mulher encostada na parede bufou. Responsável por quê? Ela estava parada calmamente quando sua amante a atacou. Daniel disparou. Ela não é minha amante. Brianna virou a cabeça de repente, chocada. Dan, o que você está dizendo? Claro que eu sou. Daniel corrigiu imediatamente. Eu quis dizer que ela não tem responsabilidade nisso. Ela não fez nada de errado. Claire se encolheu quando nos viu.
Ela sempre quer um espetáculo. Os ofegos voltaram a percorrer o corredor. A manipulação em suas palavras era tão cruel que era quase impressionante. Mas Marcus já esperava por isso. Ele saiu da porta da sala de exames bem a tempo de ouvir a última frase de Daniel. A voz de Marcus cortou o ar como uma lâmina afiada. Você quer repetir isso? Daniel se virou para ele. Eu disse que Claire exagerou. É só isso. Marcus cruzou os braços. Você está mentindo. E o faz em um tribunal cheio de pessoas que viram exatamente o que aconteceu. Daniel desviou o olhar. Você está distorcendo tudo. Marcus deu um passo lento em direção a ele. Não. Você está distorcendo. Brianna irrompeu de repente, sua voz se tornando um grito histérico. Ela mereceu. Você não sabe o que ela me disse. Ela me chamou de patética. Riu de mim. Tentou me humilhar. Ela só recebeu o que procurava. O corredor ficou em silêncio. Um silêncio absoluto. Suas palavras ecoaram nas paredes de mármore como uma confissão que ela nunca quis soltar. Marcus a observou com uma intensidade fria. Então você está dizendo que se vingou, que empurrou uma mulher grávida porque se sentiu insultada. Brianna ficou imóvel. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Ela sabia que havia se entregado. O sangue esvaiu de seu rosto. Daniel a segurou pelo braço. Pare de falar. Ela se soltou bruscamente. Você me disse para ser honesta. Ele sibilou entre os dentes. Não agora. O oficial principal levantou a mão. O ambiente estava atingindo um ponto perigoso. Chega, vocês dois. Fiquem separados. Mas a multidão já estava reagindo. Os murmúrios se transformavam em indignação. Ela deveria ser presa. Ele também. Tudo isso na frente de um tribunal. Que tipo de monstros empurram uma grávida? A pressão aumentava a cada segundo. O rosto de Daniel endureceu de vergonha. As mãos de Brianna tremiam incontrolavelmente. Ela tentava manter a compostura, mas seu corpo a traía. Os oficiais se aproximaram com formulários e câmeras corporais. Vamos tomar declarações oficiais. Respondam com a verdade. Brianna levantou o queixo, tentando agarrar-se a alguma dignidade. Não responderei nada sem um advogado. Uma secretária do tribunal interveio com firmeza. É seu direito, mas recusar-se a cooperar será registrado. Daniel revirou os olhos. Isso é absurdo. Nada disso deveria estar acontecendo. Marcus avançou novamente. Sua voz era firme e afiada. Você permitiu que sua parceira atacasse minha... E depois a culpou. Isso é exatamente o que deve acontecer. Daniel apontou para Marcus com um dedo trêmulo. Você está exagerando porque me odeia. Marcus não piscou. Eu não o odeio. Eu simplesmente o vejo com clareza pela primeira vez. O oficial interveio. A gravação da câmera 2 está pronta. Estamos revisando-a. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Até Brianna entendeu o que isso implicava. A verdade estava a segundos de vir à tona. Marcus recuou um passo e deixou os oficiais se moverem. Ele olhou de soslaio para a porta fechada da sala de exames. Atrás dela, Claire estava sendo cuidada e protegida. Essa diferença entre sua vulnerabilidade e a frieza do lado de fora fortaleceu sua determinação. O oficial com o tablet aproximou-se do grupo. Temos uma confirmação visual. O vídeo mostra claramente a mulher de vermelho iniciando contato físico com a vítima. Os joelhos de Brianna quase cederam. O oficial continuou. Estamos enviando o clipe para o promotor distrital. Até que o processo seja concluído, ambos os envolvidos permanecerão aqui. Mais ofegos, mais sussurros, uma pressão crescente, como se o tribunal inteiro estivesse prendendo a respiração. Marcus inalou devagar. A justiça estava começando a surgir, e a humilhação que Daniel e Brianna tentaram descarregar em Claire estava voltando para cair sobre eles. O corredor havia se tornado um palco. Cada mentira estava desmoronando.
cada testemunha estava observando. E a verdade não tinha mais para onde escapar. A tensão no corredor se tornou mais densa a cada segundo que passava. O que havia começado como surpresa e confusão estava se transformando em algo muito mais poderoso. Era a mudança inconfundível na percepção pública. Um corredor cheio de estranhos, funcionários do tribunal, advogados, secretários, repórteres e até mesmo réus, esperando suas próprias audiências, haviam se unido sob uma única conclusão. Claire havia sido prejudicada. E não de uma maneira pequena. Não de uma forma que pudesse ser desculpada ou minimizada. Isso era crueldade. Isso era violência. E havia ocorrido na frente deles. O oficial que revisou as gravações pigarreou. O vídeo mostra a mulher de vermelho estendendo as duas mãos em direção à vítima. Coincide com um empurrão. Não há tropeço. Não há contato acidental. Os murmúrios explodiram novamente, vozes elevadas. Algumas com raiva, outras com horror. Muitas com repulsa. Um homem de meia idade balançou a cabeça e olhou para Brianna com nojo aberto. A senhora poderia ter machucado o bebê dela. Como consegue viver consigo mesma? Uma jovem deu um passo à frente com os olhos em chamas. Ela estava parada, calma. Você se aproximou apenas para humilhá-la. Eu vi tudo a 3 metros de distância. Brianna negou com força, recuando da crítica. Não, isso está errado. Vocês não entendem. Ela me provocou. Ela pediu por isso. A multidão rugiu indignada. Um coro de vozes se chocou. Ninguém merece ser empurrada grávida. Você está tentando justificar uma agressão. Deveriam algemá-la agora mesmo. Daniel se colocou na frente de Brianna, defensivo, irritado em vez de arrependido. Escutem, todos precisam se acalmar. Esta não é uma sala de audiências. Vocês não têm o direito de julgar aqui. Um secretário do tribunal soltou uma gargalhada zombeteira. Senhor, o senhor está na frente da sala 3B. Se não queria julgamentos, veio ao prédio errado. O comentário provocou risos e mais críticas. Os repórteres levantaram seus microfones. As câmeras soavam como chuva constante. Várias transmissões ao vivo estavam em andamento, com espectadores opinando através de telas levantadas na frente de Daniel e Brianna. Um repórter jovem gritou: Senhor, o senhor está negando a gravação? Está negando o que 20 testemunhas viram? Daniel apertou a mandíbula até que ela tremeu. As pessoas veem o que querem ver. Claire tem manipulado a todos por meses. Uma voz atrás dela respondeu: Ela está em uma sala de exames lutando por seu bebê e o senhor está preocupado com a sua reputação. Marcos, que estava ao lado da porta da sala de exames, virou a cabeça imediatamente. Sua voz percorreu o corredor com uma autoridade que impôs silêncio. Claire está sendo avaliada por possível trauma interno. Seus sinais vitais estão instáveis. E seu bebê mostra sinais de sofrimento. O corredor ficou mudo. Absolutamente mudo. O peso dessas palavras caiu sobre todos como uma laje. Até mesmo o zumbido das luzes pareceu se apagar. Brianna levou a mão à boca. Eu não queria que nada sério acontecesse. Eu só queria que ela parasse de fingir que era inocente. Marcos se aproximou lentamente. Seus olhos estavam fixos em Brianna, com uma firmeza que a fez encolher. Inocente. Ela estava parada, sem se mover. Não levantou a voz. Não a insultou. Não fez nada além de existir em um lugar onde você acreditou que poderia intimidá-la. Os repórteres escreviam freneticamente. As câmaras reajustavam suas lentes. Marcos continuou. Você empurrou uma mulher que está há semanas de dar à luz. E agora o bebê dela está sob observação por sua causa. Brianna olhou em volta desesperada. Daniel, diga algo! Ajude-me! Mas Daniel já estava perdendo o controle. Seu paletó estava amassado. O suor brilhava em sua testa. Sua voz falhava. Eu não sei o que você quer que eu diga.
Eu não posso consertar o que você fez. Isso está saindo do controle. A multidão explodiu. E agora ele se importa. Ele a defende quando lhe convém e a abandona quando não. Não me admira que ela esteja se divorciando dele. Daniel se virou e apontou para quem falou. Vocês não sabem nada sobre nosso casamento. A mulher do blazer verde, a que ajudou Claire antes, avançou. Eu sei o suficiente. Eu sei que vi uma mulher grávida implorar por ajuda ao marido e ele passou direto. Isso me diz tudo. O corredor vibrou com aprovação. Outra pessoa gritou. Ela poderia ter morrido. Ela ainda pode perder esse bebê. E vocês dois ficaram aí mentindo enquanto ela chorava. A onda de indignação cresceu mais forte, mais barulhenta. Os repórteres gravavam cada segundo. Um alerta de notícia soou no telefone de alguém. Esposa de advogado local agredida em tribunal. Múltiplas testemunhas confirmam. Marcos viu o título na tela de um espectador. Sua mandíbula se apertou. É bom você observar o ambiente. Suas mentiras estão desmoronando. Sua reputação está desmoronando. E em breve você enfrentará consequências legais pelo que aconteceu. Daniel rebateu com pouca força. Desde quando a opinião pública decide a lei? Marcos não hesitou. Desde que a evidência coincide com essa opinião. Brianna sussurrou, à beira do choro. Por favor, eu não queria isso. Eu estava brava. Eu só queria assustá-la. Marcos respondeu com frieza. Você conseguiu. Ela estava aterrorizada. E o bebê dela foi ferido. Uma onda emocional percorreu o corredor. De repente, o oficial elevou a voz. Todas as testemunhas fiquem disponíveis. Os oficiais começarão a tomar depoimentos agora. Aqueles que gravaram vídeos, movam-se para a esquerda. Um enorme grupo se mobilizou imediatamente. Sua solidariedade era inegável. Daniel balançou a cabeça, oprimido. Isso não pode estar acontecendo. Brianna caiu em um banco, as mãos sobre o rosto. Ela não podia mais se esconder atrás de sua arrogância. Seu corpo tremia. Sua respiração estava irregular. Seu mundo estava começando a desmoronar sob o peso da verdade. Enquanto isso, a indignação pública aumentava, alimentada pela empatia por Claire e pela repulsa à crueldade que haviam testemunhado. Uma mulher murmurou ao lado de Marcos. Ela não está mais sozinha. Ela nos tem a todos. Marcos assentiu lentamente. Obrigado. Ela precisa disso hoje. Dentro da sala de exames, Claire descansava com os olhos fechados, lutando contra o medo por seu bebê. Lá fora, a justiça dava seus primeiros passos, fortes e imparáveis. O corredor havia se acalmado em uma tensão silenciosa. Era o tipo de quietude que aparece após uma tempestade, embora ainda anunciasse que outra poderia chegar. Os oficiais de segurança se reuniam perto da escada com tablets e relatórios impressos. Os secretários do tribunal caminavam de um lado para o outro com pendrives e declarações assinadas. Os repórteres esperavam com os microfones levantados, sussurrando nos fones de ouvido para seus produtores. Mas o centro de tudo, o lugar onde cada olhar parava, continuava o mesmo. A porta da sala privada onde Claire lutava para se estabilizar. Marcos estava do lado de fora dessa porta, com a calma firme de um homem acostumado a desmontar mentiras nos tribunais, documento por documento. Os oficiais que revisavam as câmeras se aproximaram com uma seriedade que confirmou o que ele já sabia. Sr. Hale, disse o oficial principal, a gravação está completamente processada. Temos uma visão clara da câmera 2. Registra toda a interação, desde a primeira troca verbal até o empurrão. Marcos assentiu uma vez. E o áudio? Algumas partes estão fracas, mas o suficiente para mostrar intenção. A expressão de Marcos endureceu. Sua mandíbula se apertou com uma raiva contida. Ele pegou o tablet que o oficial lhe entregou.
A tela mostrava um fotograma congelado. Brianna atrás de Claire. Seus braços tensos, seu rosto deformado em uma expressão de triunfo cruel. Uma imagem fixa capaz de contar toda a verdade sem dizer uma palavra. O oficial continuou. Também obtivemos a gravação da câmera 4 no corredor inferior. Mostra a queda de um segundo ângulo. Não há obstruções. Não há tropeço. Força direta. Outro oficial avançou. E temos algo mais. A secretária que gravou o momento posterior também captou a agressora admitindo que queria assustar sua irmã. Isso é útil. Marcos inalou lentamente. Bom, isso fortalecerá ainda mais o caso. Ele se virou para a multidão e levantou o tablet o suficiente para que os mais próximos de pé vissem a imagem congelada. Os ofegos se expandiram como ondas na água. A mulher do blazer verde deu um passo à frente. Essa é ela. Esse é exatamente o momento em que ela a empurrou. Um homem de cabelo grisalho acrescentou. Eu sabia que ela usou as duas mãos. Olhem para ela. Olhem para aquela expressão. Cada voz alimentava a verdade que havia sido silenciada segundos após o empurrão. Agora ela emergia novamente, documentada e inegável. Marcos caminhou em direção a Daniel e Brianna. Seus passos ecoavam suavemente no corredor, um ritmo que forçou o silêncio até mesmo nos repórteres. Ele parou a poucos metros deles. Sua presença era suficiente para fazer qualquer um respirar mais devagar. Vocês dois precisam ver isso. Daniel cruzou os braços. Não preciso ver nada. Isso é ridículo. A voz de Brianna tremeu. Não quero olhar. Marcos tocou a tela. O vídeo começou. O áudio soou baixo, mas claro. Primeiro o tom zombeteiro de Brianna. Então é aqui que você vem se esconder. Depois a resposta suave de Claire. Por favor, não aqui. O empurrão veio em seguida. Um empurrão claro, inconfundível. Ambas as mãos. Força total, sem dúvida. Brianna estremeceu. Ela cobriu a boca com a mão. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela não queria mostrar. Daniel tentou cobrir a tela com a mão. Desligue isso. Está manipulado. Alguém armou isso. Marcos manteve sua voz serena. Essa gravação vem diretamente do servidor do tribunal. Tem selo de tempo. Está autenticada. E está hospedada em um canal seguro, acessível apenas ao pessoal e à polícia. Daniel negou uma e outra vez, como se a rejeição fosse um escudo. Isso não significa que ela fez de propósito. Tenho certeza que ela perdeu o equilíbrio. Claire estava no meio. Marcos pausou o vídeo no fotograma exato, onde Brianna tinha os braços estendidos. Você vê alguém perdendo o equilíbrio? Ou você vê alguém cometendo uma agressão intencional? Daniel desviou o olhar. Os oficiais se aproximaram. Precisamos que ambos venham conosco para dar declarações oficiais. Brianna desabou. Sua voz se tornou um apelo desesperado. Por favor, eu não queria que ela caísse assim. Eu só queria que ela parasse de falar. Eu estava brava. Ela não devia me olhar daquele jeito. Suas palavras percorreram o corredor como uma confissão escrita com luzes brilhantes. As cabeças balançaram. Uma jovem mãe apertou seu filho contra si. Um advogado murmurou. Ela acabou de destruir a própria defesa. Marcos falou sem elevar a voz, mas com uma clareza que se cravou em todos. Na lei, a intenção não apaga o impacto. Sua raiva não era um fardo dela, e muito menos do bebê dela. Lágrimas escorreram pelo rosto de Brianna. Por favor, eu não posso ser presa. Eu não posso ir para a prisão. Dan, diga algo. Daniel engoliu em seco. Sua voz saiu falhada. Eu não sei o que você quer que eu diga. Foi você quem a empurrou. A traição caiu como um golpe seco. Brianna ofegou. Você me disse para me acalmar. Você disse que me protegeria. Daniel recuou um passo. Eu não mandei você empurrar uma grávida na frente de 50 pessoas.
A multidão murmurou indignada. A onda de julgamento crescia. Os olhos de Marcos não se moveram. Este é o momento em que vocês enfrentam a verdade, não a versão que tentaram fabricar. Um oficial falou com firmeza. Senhor Dawson, Senhora Lowe, vocês serão levados para a sala lateral para interrogatórios, enquanto o promotor revisa o material. O rosto de Daniel ficou pálido. Vocês não podem nos deter. Não estamos presos, o oficial afirmou. Não estão presos, ainda, mas devem permanecer no prédio durante a investigação. Tentar sair agravaria a situação. Brianna começou a chorar mais alto. Eu não consigo respirar! Eu não aguento isso! O oficial respondeu com calma. A senhora deveria ter pensado nisso antes de pôr as mãos em alguém. Uma leve batida veio da porta da sala de exames. Um paramédico abriu e acenou para Marcos. Ela está perguntando pelo senhor. Os sinais vitais dela estão se estabilizando. O batimento do bebê está estável, mas queremos monitorá-lo por mais 1 hora. Marcos exalou pela primeira vez desde que chegou ao corredor. Obrigado. Ele se virou para Daniel pela última vez. Você tentou distorcer a realidade, mas a verdade sempre aparece. E agora ela está aqui. Daniel abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ele não tinha palavras. Brianna desabou no banco, chorando nas mãos. O corredor se transformou novamente, não em caos, não em medo, mas em algo que finalmente parecia a justiça acordando. A atmosfera dentro do tribunal havia mudado. Não era mais apenas indignação. Era algo mais pesado. Era o começo da justiça, cerrando seu punho. As pessoas que haviam visto a queda agora observavam o desenrolar dos fatos com solenidade e uma satisfação sombria. As conversas diminuíram para sussurros. O chão de mármore coava com passos deliberados, enquanto os oficiais do tribunal caminhavam com propósito, carregando impressos, formulários e pacotes de evidência. Daniel e Brianna estavam sentados separados agora, não por escolha, mas porque os oficiais os haviam guiado sutilmente para bancos opostos. Os dois pareciam os últimos vestígios de um império caído, sem saber exatamente quando o colapso havia começado, mas plenamente conscientes de que estava acontecendo. Daniel olhava para o chão polido. Sua arrogância havia se tornado um vazio oco. Ele esfregava as palmas das mãos contra as calças, como se estivesse tentando apagar as consequências que nunca pensou que enfrentaria. Ele sempre se sentiu intocável. Seu dinheiro, suas conexões, sua imagem pública tão cuidadosamente construída. Tudo havia sido sua armadura. Mas agora nada importava. Não com testemunhas. Não com gravações. Não com uma vítima em uma sala de exames, sob observação por sofrimento fetal. Brianna, por outro lado, havia desabado completamente. Seu rímel estava borrado. Seus ombros tremiam com soluços silenciosos. A cada poucos segundos, ela olhava para Daniel com olhos desesperados, suplicantes, mas ele não a olhava de forma alguma. Ela murmurou o nome dele uma vez, depois outra, depois uma terceira. Cada tentativa soou menor do que a anterior. Um investigador do tribunal se aproximou com 2 formulários nas mãos. Senhora Lowe, Senhor Dawson, vamos registrar suas declarações preliminares. Daniel se levantou primeiro. Tudo bem, darei minha declaração, mas quero deixar claro que Claire tem histórico de exagerar. Toda essa situação está inflada. O investigador arqueou uma sobrancelha. Senhor, a gravação mostra a queda dela logo após a senhora Lowe a empurrar. Também temos áudio que confirma a escalada. Daniel abriu a boca, depois a fechou. Ele estava começando a entender que não controlava mais a narrativa. O investigador continuou. O senhor não é obrigado a falar, mas qualquer coisa que diga será documentada. Daniel passou a mão pelo cabelo. Sua voz falhou. Eu não pensei que fosse tão grave. Pensei que ela escorregou.
O investigador perguntou sem rodeios. O senhor a viu escorregar? Daniel hesitou por 3 segundos completos. O silêncio foi mais alto do que qualquer confissão. Eu a vi cair. Eu não vi o início. Uma mentira. Frágil. E todos sabiam disso. Do outro lado, Brianna apertava sua bolsa com dedos trêmulos. Não direi nada até falar com um advogado. O investigador assentiu. É seu direito, mas recusar-se a cooperar será registrado no relatório. Brianna começou a chorar novamente. Isso não pode estar acontecendo. Eu não queria machucar ninguém. Eu só estava chateada. Ela estava me encarando. O investigador respondeu com firmeza suave. Um olhar não justifica empurrar uma mulher grávida, e muito menos dentro de um tribunal. Mais repórteres chegaram. As luzes vermelhas de suas câmeras piscavam como advertências. Os oficiais os forçaram a ficar atrás da área designada, mas eles continuaram gravando. Filmavam cada careta no rosto de Daniel, cada tremor nos ombros de Brianna, cada detalhe de seu colapso. Uma secretária saiu de um escritório próximo com um documento impresso. Sr. Hale, o juiz já foi informado e pode emitir uma ordem de proteção de emergência se a vítima solicitar. Marcos pegou os papéis com um aceno firme. Obrigado. Ela solicitará. Ele então se dirigiu aos oficiais perto de Daniel. Certifiquem-se de apresentar isso antes que a hora termine. Daniel reagiu imediatamente. O quê? Não, isso não é necessário. Eu não sou um perigo para ela. Marcos não desviou o olhar. Você a abandonou após a queda. Você a culpou por ser agredida. Você apoiou a pessoa que a empurrou. Você deu todos os motivos para esta ordem. Daniel tentou falar, mas sua voz não apareceu mais. Um grupo de advogados que acabara de sair de várias salas se reuniu perto da parede. Eles murmuraram entre si. Aquele é Dawson, o do negócio imobiliário. Ele está acabado. Ninguém tocará na empresa dele depois disso. Ouvi dizer que ele tem 3 acordos pendentes. Vão ser suspensos. Os investidores vão fugir assim que isso sair nas notícias. E já havia saído. Uma notificação soou no telefone de alguém. Agressão em tribunal envolve empresário proeminente. Outro alerta se seguiu. Gravação confirma ataque físico. Daniel ouviu os alertas. Seu estômago afundou. Sua respiração ficou superficial. Seu império dependia de confiança e reputação. Ambas haviam sido estilhaçadas nos degraus do tribunal. Perto dali, o mundo de Brianna também estava desmoronando. Um repórter se aproximou dela. Senhora Lowe, tem algum comentário sobre o vídeo que mostra a senhora empurrando uma mulher grávida? Brianna negou bruscamente. Não, isso não devia acontecer. Eu não queria isso. Eu só queria que ele me escolhesse. Um repórter sussurrou. E agora ele nem sequer quer olhar para ela. Daniel levantou a cabeça, sua frustração rompendo o pânico. Não me culpem. Isso é culpa sua. Você tinha uma única tarefa, calar a boca e passar por ela. Brianna olhou para ele como se ele a tivesse agredido. Minha culpa? Você me disse para falar com ela. Você disse que ela estava estragando tudo para nós. Daniel negou com força. Eu nunca mandei você tocar nela. O oficial se interpôs entre eles. Chega! Se voltarem a discutir, serão levados para salas separadas. O corredor observou como a aliança deles se quebrava como vidro quebrado. Os fragmentos caíam silenciosamente a seus pés. Marcos avançou finalmente. Sua voz estava baixa, mas cheia de julgamento contido. Vocês dois escolheram a crueldade. E a crueldade tem um preço. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do paramédico. O bebê está estável. Claire está consciente. Marcos soltou um longo suspiro. O alívio suavizou ligeiramente sua expressão. Ele olhou para Daniel pela última vez.
Você está prestes a perder muito mais do que uma audiência. A voz de Daniel mal saiu. O que quer dizer? Marcos respondeu com calma. Sua reputação, seus pedidos de custódia, sua credibilidade, tudo. Em seguida, ele olhou para Brianna. E você enfrentará acusações das quais não poderá se salvar com palavras. Brianna voltou a chorar, curvando-se para a frente. O corredor que antes ecoava com sua arrogância, agora ressoava com seu colapso. A justiça não estava mais chegando. Ela já havia chegado e já estava moldando o que viria a seguir. A sala de exames estava tranquila de uma forma que o corredor jamais poderia estar. Uma luz fluorescente suave brilhava sobre a cama onde Claire descansava, cuidadosamente reclinada contra um conjunto de travesseiros brancos. Suas mãos repousavam sobre sua barriga. Um monitor fetal emitia um bip constante que preenchia a sala como um pequeno batimento de esperança. Cada som estável desfazia mais um nó em seu peito. Ela se sentia cansada, abalada e dolorida, mas estava segura. Seu bebê estava seguro. Essa verdade por si só era uma bênção que ela não havia se atrevido a imaginar durante a queda. A paramédica principal se afastou do monitor com um sorriso tranquilo. Seu bebê está estável. O batimento parece bom. Ela ainda precisará de exames mais tarde, mas por agora, tudo está em ordem. Claire soltou o ar que havia prendido desde o momento em que atingiu os degraus de mármore. Seus olhos brilharam. Uma lágrima caiu por sua bochecha, mas era uma lágrima de alívio e não de medo. Marcos estava perto do pé da cama, olhando para ela com uma mistura de proteção feroz e amor avassalador. Por anos, ele havia sido sua âncora firme. Naquele dia, ele havia se tornado seu escudo. Obrigada, sussurrou Claire. Sua voz era suave, mas firme. Você veio tão rápido. Marcos se aproximou. Ele colocou uma mão suave sobre a dela. Eu sempre virei por você. Não importa o que me custe. Não importa onde eu esteja. Claire fechou os olhos por um momento, deixando a presença de seu irmão estabilizar seu coração. Ela se sentia segura de uma forma que havia esquecido que existia. Uma batida na porta interrompeu o silêncio. O oficial entrou discretamente e entregou a Marcos uma pasta com declarações impressas e as primeiras descobertas. O promotor já revisou a gravação. Estão preparando as acusações. Agressão a uma mulher grávida. Intenção de causar dano. Perigo público. Tudo avançará hoje mesmo. Claire inalou com surpresa. Eles vão ser presos? Marcos assentiu. No mínimo, haverá comparecimentos imediatos e ordens de proteção. E no máximo, eles enfrentarão penas reais. Mas por enquanto, o importante é que você está protegida. O oficial acrescentou. A ordem de proteção de emergência já foi aprovada. Daniel Dawson está proibido de se aproximar ou contatar a senhora Dawson. Efeito imediato. Essa frase caiu sobre Claire como luz quente rompendo a nuvem mais escura. Ele não pode mais me tocar. Ele não pode mais me ameaçar. Ele não pode mais me controlar. Marcos acrescentou. Você está livre dele agora, legalmente, pessoalmente, completamente. Outra lágrima rolou pelo rosto de Claire. Desta vez ela não a enxugou. Ela a deixou cair. Lá fora, o ambiente estava mudando. A notícia havia se espalhado rapidamente. Os funcionários comentavam o vídeo. Os advogados discutiam as acusações. Os repórteres preparavam manchetes. Os parceiros de negócios de Daniel já haviam sido notificados e vários começaram a se distanciar dele em questão de minutos. Seu mundo estava desmoronando sem possibilidade de reparo. Quanto a Brianna, ela permaneceu sentada em um banco com a cabeça entre as mãos. Seu choro podia ser ouvido no corredor, suave,
mas constante. A realidade que ela havia construído com arrogância e crueldade agora a devorava. Não havia mais escapatória possível. Uma secretária se aproximou com um pequeno conjunto de documentos. Sr. Hale, estes são os papéis preliminares para a custódia e separação de Claire. Depois do que aconteceu hoje, o tribunal provavelmente acelerará os seus pedidos. Marcos agradeceu e deixou os documentos na mesa do consultório. Em seguida, olhou para Claire com determinação serena. Você não caminhará mais sozinha neste caminho, ele disse. Apresentarei tudo hoje. Você obterá a custódia total e receberá a proteção que merece. Claire assentiu lentamente. Obrigada. Passei tanto tempo me sentindo sem esperança. Marcos sorriu suavemente. A esperança é real novamente. Acredite nisso, a paramédica interveio com voz gentil. Senhora Dawson, precisamos fazer uma última ultrassonografia. Depois a senhora poderá descansar. Depois poderá ir com seu irmão. Claire sentiu seu corpo relaxar. Eu gostaria disso. Quero ir para casa. Casa. Não a casa que ela dividia com Daniel. Não o lugar onde ela se sentia pequena e indesejada, mas um novo lar, um que ela escolheria, um onde seu filho cresceria rodeado de amor e não de medo. A paramédica diminuiu ligeiramente as luzes. O brilho suave deu à sala um calor pacífico. O monitor da ultrassonografia ligou. Uma pequena figura apareceu na tela. Um batimento diminuto, constante. Forte, resiliente. Claire soltou uma risada misturada com lágrimas. Aí está você. Você está bem. Marcos pôs a mão em seu ombro. Ele é forte, assim como a mãe dele. Por um momento, o tempo parou. O caos do lado de fora não podia atravessar aquelas paredes. A justiça continuava a se desenrolar lá fora. As consequências estavam sendo escritas. Os pedidos de desculpas, mesmo que chegassem, seriam tarde demais. Mas ali dentro, a cura havia começado. Após a ultrassonografia, os paramédicos guardaram o equipamento. A senhora pode descansar, senhora Dawson, disse um deles. Está segura. Claire afundou mais nos travesseiros. Sua respiração se acalmou. Seu coração se estabilizou. Sua força estava voltando. Sua voz também voltaria. E quando voltasse, ela falaria não como vítima, mas como sobrevivente. Marcos sentou-se ao lado dela, vigiando-a. Hoje algo tóxico acabou, ele disse, mas algo melhor também começou. Claire fechou os olhos. Melhor para mim, melhor para meu bebê. Sim, disse Marcos. Um futuro onde ninguém poderá ferir você novamente. Enquanto isso, no corredor, Daniel e Brianna foram escoltados para uma sala de conferências onde as acusações seriam apresentadas. Os repórteres os cercaram. As câmeras piscaram. A queda deles não era mais silenciosa nem evitável. As consequências que tentaram evitar os haviam alcançado. Dentro da sala de exames, Claire finalmente respirou profunda e livremente. O mundo havia girado, a verdade havia triunfado, e um novo começo já estava nascendo. Era o seu novo início, uma vida com segurança, uma vida com dignidade, uma vida com justiça. E ela entraria nela de cabeça erguida. Se você está assistindo a este vídeo, conte-nos a que horas do dia está nos acompanhando e de qual cidade, estado do Brasil. Deixe seu comentário abaixo, sempre adoramos ler suas impressões sobre a história e o valor da verdadeira justiça. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias como esta. Que dejar algo bonito por último. Vamos a buscar ideas. Christmas, happy Frankie, Hollywood.
Mm. Ya. ¿Por qué estoy acá? La verdad que estaba acá yo. ¿Cuánta gente queda? Bueno, es que igual llevo caleta. A ver qué dice. Pero un arquitecto no sabe ciudad. Wow. La me da pega si hacer todo esto. Bueno, parece que las misiones diarias hoy día no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo se hacen. No sé dónde se hacen, así que hoy día no las vamos a hacer. Hoy día nuestra misión va a ser dejar nuestra casa bonita. Decente. Bonita es un lujo, ¿ok? Y que lo vamos a dejar decente. ¿Por qué alguien está peleando con un cíclope? Y verdad que ahora podemos picar como imbéciles porque no estamos en el modpack de terror. Construye un castillo. Mira, mira. Yo... como mira mi skin. Soy Kobeni. Kobeni skin... trabajadora. ¡Ay! Bueno, Kobeni skin trabajadora. Entonces voy a Me ponerme... confundí de lado. Voy a... Au. Voy a ponerme una cafetería. Pero igual una cafetería grande. No sé qué te parece. Pero primero quiero tener mi humilde casita. Y a raíz de esta casita hacer la cafetería. Clipea eso del Fador. Clipea lo que acaba de pasar del Fador. Porque mis mods no están aquí trabajando. Clipéalo y se lo pasáis a la Sloppy. Aquí hay que trabajar. Laburando, pues laburando. Ya. Ah, qué susto. ¿Qué pasó? No, no te lo puedo creer. Ya, a ver. No veo nada. ¿Tienes antorchas? Antorcha, sí. Ponme, por favor. Ahora. Uf, a ver, está complicado. Perdón. Por acá estoy haciendo un... Por aquí, por aquí. ¿Sale por ahí? Sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y eso? ¿No eras tímida? ¿Me ayudas? Sí, pero si viene alguien con caballo a asustarme y que después más encima se cae un hoyo, no sé. No sé quién pasa más vergüenza. Calla, calla. Ya, que ahí se fue. Era parte, es parte del show. Claro, Espérame. parte del streaming. Dios. Pero- ¿De qué te ríes? Nada, no, yo, ¿quién se está riendo? Muchas gracias, viajera. Me has salvado. Adiós, adiós. Porque te voy a dar una recompensa. Dime... Bueno... No tengo nada, pero... No importa, no importa. Mira, Toma, yo te te voy a regalo dar una una recompensa, mira. Toma, Toma, te di una montura. yo te di un pingüino bebé. Cuídalo, cuídalo. ¿Cómo que no lo quieres? Pero si no te me paso, agarra... Pero míralo, míralo. Es un pingüino bebé, ¿cómo no lo vas a querer? Ah, bueno, tengo tijeras, tengo un montón de tijeras. Ahí tengo tijeras. Bueno, me voy. Bueno, Listo, sigo mi adiós. camino. Hasta Que vaya luego. bien. Que no te caigas. Y bueno, hay gente... Y gente.
Agradezco que no me haya pasado a mí. Lo bueno es que nos salvó un poco, porque nos regaló una montura. Y nos hace bastante falta. Por si acaso. Loco, no me luce. Vamos. Sí, buena onda. ¿Qué es eso? ¿Por qué está montada en una... The fuck? Listo. Hola. Vale. Sal. Mamita. ¿Tengo comida? Y si tengo comida, chica. La pregunta ofende. Y se acaba lo que menos le da. A ver, espérate. ¿Estarán viviendo ya? Ya, a ver. Nuestra casa va a ser por aquí entonces. Bancan chat. Porque igual la gente se dispersó caleta. Mira, mira, ¿y estos qué onda? No, y son los que me habían adoptado, se fueron. Bueno. Menos mal. No me hubiera ido a Colchana con ellos. Es que uno tiene que encontrar el spot perfecto, eso es lo que pasa. Y este spot me parece bastante... Es que la idea es que sea una cafetería que quede como en un lugar místico, y esto me parece bastante místico. Quiero ver el color de esta madera. Es moradita. Podría ser una cafetería morada. Pero no era la Seonmi, que en paz descanse porque ya no se stream. Y quiero madera oscura, pero para allá están ellos. Entonces me da como vergüenza. A ver, ¿esto me sirve? Ah, pero es tronco normal, pues yo quiero el otro que es oscuro. ¿Esto será tronco normal? Ah, no, este es de jungla, este es como naranja, ¿o no? Este es más feo, a ver. No, este es el que quiero. Voy a deforestar. Lo que yo tengo... Uy, Dios. Ahí está, de día, por fin se está haciendo de día. Hola, soy yo. ¿Aló? Es que sonaba un teclado y dije, ¿qué suena? Lo siento. Hola, mucho gusto. Soy yo y mi nula suspensión de ruido. Hola, Ella es, mucho la gusto. ella es la NPC número 1. Ah, hola, supongo.